Imagine a cena. Nova York, final dos anos 20. Um garoto de 8 anos chamado Richard está em um campo com outros meninos. Um deles aponta para um pássaro em uma cerca e pergunta: "Vê aquele pássaro? Que tipo de pássaro é aquele?" Richard dá de ombros. Ele não sabe. O outro garoto sorri com superioridade. "É um tordo de garganta marrom. Seu pai não te ensina nada." Naquele momento, Richard deveria se sentir estúpido, certo? Afinal, a escola nos ensina que inteligência é o acúmulo de nomes, rótulos e definições. Se você sabe o nome, você domina o assunto. Mas Richard não se sentiu mal. Ele sorriu. Ele sorriu porque seu pai, um vendedor de uniformes sem diploma universitário, já havia lhe ensinado algo que aquele menino e todos os seus professores jamais entenderiam. Esqueça tudo o que te disseram sobre aprender. O que Melville Feynman ensinou ao filho em um quintal no Queens não foi biologia ou física, foi a capacidade de destruir a ilusão do conhecimento. O mundo está cheio de pessoas que sabem o nome de tudo, mas não entendem absolutamente nada. Elas decoram o rótulo da garrafa e acham que conhecem o sabor do vinho. Richard Feynman se tornaria o físico mais brilhante do século XX, não porque ele sabia as respostas, mas porque ele foi treinado para ver através das palavras. Ele sabia que um nome é apenas um som que os humanos inventaram para evitar o desconforto de olhar para o mistério. A pergunta que eu te faço agora é: você realmente conhece o mundo ao seu redor ou você apenas decorou o dicionário que te deram? O que aconteceu naquele campo foi o nascimento de uma mente que se recusava a ser enganada por fachadas. E o que Melville ensinou ao pequeno Richard é a única coisa que as escolas ainda se recusam a ensinar hoje. Por quê? Porque é perigoso, porque desmonta autoridades, porque força você a olhar para o pássaro e não para o que dizem sobre ele. Vamos descobrir o que Richard viu que os outros meninos ignoraram. Dias antes daquela cena no campo, Melville havia apontado para aquele mesmo pássaro e começado um jogo que mudaria a arquitetura mental de Richard para sempre. Ele disse: "Sabe que pássaro é esse? É um tulte negra de Spencer." Richard, mesmo criança, percebeu que o pai estava inventando, mas Melville continuou com uma seriedade quase acadêmica. Em italiano, é um tiuto lapipítida. Em português, é um bom da peda. Em chinês, é um chung long ta. Em japonês, é um katano takeda. Ele parou, respirou o ar úmido de Far Rockaway e soltou a bomba filosófica. Você pode saber o nome desse pássaro em todas as línguas do mundo, e quando terminar, você saberá absolutamente nada sobre o pássaro. Você só saberá sobre os humanos em diferentes lugares e como eles o chamam. Então, agora que descartamos o rótulo, vamos olhar para o pássaro. Aqui está a desmistificação que a maioria de nós leva uma vida inteira para entender. A educação tradicional muitas vezes confunde o mapa com o território. Nós ensinamos as crianças a serem bibliotecárias de fatos, não exploradoras da realidade. Melville propôs um exercício de observação pura que explodiria a mente de qualquer biólogo. Ele perguntou: "Por que o pássaro bica as penas assim?" Ele não esperou Richard decorar um termo técnico. Ele explicou que pequenas escamas saem da pena. Piolhos comem essas escamas. Nas articulações das pernas do piolho há uma cera, e ácaros ainda menores se alimentam dessa cera. Esses ácaros não digerem bem, então secretam um líquido doce, e criaturas ainda mais minúsculas vivem nesse líquido. De repente, aquele pássaro comum na cerca não era mais um substantivo em um livro de biologia. Era um ecossistema pulsante, uma cadeia oculta de vida que ninguém nota, porque todos pararam no nome. Enquanto o garoto no playground recebia um A por saber que era um tordo, Feynman estava ganhando as ferramentas para um prémio Nobel. A matemática da curiosidade de Melville era simples. Cada resposta é apenas uma porta para uma pergunta mais profunda. Se você se contenta com a palavra inércia ou entropia, você matou o fenómeno. Melville nunca foi cientista. Ele vendia uniformes militares. Mas ele entendia algo fundamental sobre a natureza humana. O uniforme, o nome, o título, o rótulo é apenas um pano que cobre a complexidade da realidade. Sem o rótulo, o que resta é o espanto. Antes mesmo de Richard nascer, Melville disse à sua esposa: "Se for um menino, ele será um cientista." Mas ele não falava de empurrá-lo para escolas de elite ou exigir notas altas. O plano de Melville era subversivo. Ele ensinaria o filho a ver o mundo sem o véu das palavras. E isso começou antes mesmo de Richard saber falar.
Quando o garoto ainda estava no cadeirão, Melville trazia sacos de azulejos de banheiro coloridos. Ele os colocava na bandeja como dominós. Richard derrubava e ria. Mas logo Melville começou a criar padrões. 2 brancos, 1 azul, 2 brancos, 1 azul. A mãe de Richard dizia: "Deixe o pobre menino em paz, deixe ele colocar o azul onde quiser." Melville respondia: "Não, quero mostrar a ele o que são padrões e como eles são interessantes." Ali estava a primeira grande lição. A matemática não é sobre números, fórmulas ou planilhas. A matemática é, na verdade, a arte de notar o que se repete. Quando Richard chegou ao jardim de infância, a professora enviou uma carta para casa dizendo que aquele menino era um prodígio que previa padrões antes de terminá-los. Ele não nasceu gênio, ele foi ensinado a procurar a estrutura por trás do caos. Anos mais tarde, em 1966, Feynman daria uma palestra para professores de ciência que explodiria a cabeça do sistema educacional. Ele segurou um livro didático que mostrava um brinquedo de corda, um carro e um menino em uma bicicleta. A pergunta do livro era: o que faz eles se moverem? A resposta oficial: uma única palavra: energia. Feynman ficou furioso. Para ele, isso não era ciência, era feitiçaria linguística. Energia é apenas um rótulo para o pensamento. Se você diz energia, a criança para de perguntar. Melville teria feito o oposto. O que faz o brinquedo andar? A mola. Como a mola se enrolou? Eu a enrolei. De onde veio sua força? Da comida. De onde veio a comida? Do sol. O livro deu uma palavra. O pai deu uma jornada. Feynman propôs um teste definitivo. Tente explicar o movimento de um cachorro sem usar a palavra energia. Se você não conseguir, você aprendeu um nome, não um fato. Escolas ensinam a rotular a caixa. Melville ensinou a abri-la e olhar as engrenagens. Melville não parava no óbvio. Quando lia a Enciclopédia Britânica para Richard sobre dinossauros, ele não apenas recitava dados. O livro dizia: o Tiranossauro Rex tem 7 metros de altura e sua cabeça mede 2 metros de largura. A maioria dos pais viraria a página. Melville parava e traduzia. Vamos ver o que isso significa. Se esse monstro estivesse no nosso quintal, ele seria alto o suficiente para enfiar a cabeça pela janela do andar de cima, onde dormimos. Mas a cabeça dele seria larga demais para passar pelo vão da janela. Naquele momento, o número morria e a realidade nascia. 7 metros não era mais um dado, era um dinossauro olhando para o seu quarto. Richard aprendeu ali que a física não vive no papel, mas no mundo que você pode tocar. Mas a lição mais profunda veio com um carrinho de brinquedo. Richard notou que ao puxar o carrinho, a bola lá dentro ia para trás. Ao parar, a bola ia para a frente. Ele correu até o pai. Papai, por que a bola faz isso? Um professor comum diria, inércia. Melville fez algo que exige uma coragem que o sistema escolar não tem. Ele explicou o princípio. Objetos em movimento tendem a continuar se movendo. E então disse as 5 palavras mais importantes da vida de Feynman. Ninguém sabe por que é verdade. Ele ensinou que a ciência não é um edifício de certezas absolutas, mas uma série de modelos que usamos para descrever o que, no fundo, ainda é um mistério. Ele ensinou Richard a ser honesto com a própria ignorância. Enquanto as escolas premiam quem cospe a palavra inércia em uma prova, Melville premiava quem ousava olhar para o abismo do desconhecido. E então houve a lição sobre os uniformes. Melville mostrava fotos do Papa ou de generais e dizia: olhe para esses homens, todos se curvam diante deste aqui. Qual a diferença? É o chapéu, é o uniforme, é o figurino. Mas tire o uniforme e ele tem os mesmos problemas que todo mundo. Ele janta, ele dorme, ele é apenas um humano. Melville vendia uniformes para viver. Ele sabia, melhor do que ninguém, que o título é apenas um pano que cobre a fragilidade humana. Foi por isso que Richard Feynman, anos depois, em Los Alamos, foi o único jovem físico capaz de olhar nos olhos de gigantes como Niels Bohr e Oppenheimer e dizer: sua ideia está errada. Ele não via os deuses da ciência, ele via homens tentando entender o mundo. Ele não via o uniforme, ele via a ideia, e isso mudaria o curso da história. Em 1965, Richard Feynman subiu ao palco para receber o Prêmio Nobel de Física, o maior e mais brilhante uniforme que o mundo acadêmico pode oferecer. Mas, para surpresa de todos, ele detestava a pompa. Ele disse à BBC:
Eu não acredito em honras. Honras são dragonas, honras são uniformes. Meu pai me criou assim. No ápice de sua carreira, diante da realeza e dos gênios, sua primeira lembrança foi o vendedor de uniformes de Minsk, que nunca pisou em uma universidade, porque a medalha era apenas um rótulo e seu pai passara 20 anos ensinando que o rótulo nunca é a coisa. O verdadeiro prêmio, o único que importava, era o que ele chamava de o prazer de descobrir a coisa, o chute de adrenalina ao notar algo que ninguém mais viu. Melville Feynman morreu em 1946, deixando o filho em um luto profundo que quase o fez abandonar a física, mas o método de Melville era imortal. Ele viveu quando Richard derrubou o mito da segurança da NASA ao mergulhar um anel de borracha em um copo de água gelada, provando que o Challenger explodiu por uma verdade física simples que a burocracia tentou esconder atrás de nomes complexos. Viveu em cada aula onde Feynman se recusava a usar termos técnicos para esconder a falta de compreensão. Ele foi, até o fim, aquele menino no quintal que não sabia o nome do pássaro, mas sabia exatamente o que o pássaro estava fazendo. A beleza da realidade não está nas definições que decoramos para passar em provas. Está na honestidade de admitir que a inércia é um mistério e que a energia é um caminho, não um destino. A maioria de nós passa a vida inteira em uma sala de aula mental, lendo etiquetas em potes vazios. Melville ensinou que o mundo é um presente maravilhoso que nos é dado na infância e que a maturidade não deveria ser o abandono dessa curiosidade, mas o seu refinamento. No final, a ciência não é sobre ser inteligente, é sobre ser corajoso o suficiente para ver o mundo como ele realmente é, sem o figurino. Da próxima vez que alguém te der um nome, pergunte, mas